Castelo forte é nosso Deus. Bom, hoje nós estaremos indo no último passo, no sentido de trabalhar a ideia de discipulado, e eu vou trabalhar o conceito de discipulado vinculado à ideia de cosmovisão. Tá? E esse é um assunto que tem me incomodado muito, já há muitos anos. Eu vinha pensando assim, como é que alguém que é crente, como é que é discipulado, e até o próprio conceito de maturidade cristã, né? É verdade que existem diferentes níveis e sentidos em que alguém chega à chamada maturidade cristã. Maturidade cristã, quando, por exemplo, a pessoa chega a um certo conhecimento doutrinário, né? E ela deixa de ser neófita, ou seja, deixa de ser nova na fé, e ela sabe manejar a Bíblia, explicar a Bíblia, sabe expor a Bíblia, sabe argumentar a partir da Bíblia, sabe defender a Bíblia. Então, quando alguém chega nesse nível, a gente fala assim, não, essa pessoa já não é neófita, ela já sabe manejar a Bíblia, ela entende a Bíblia, ela não fica com teorias de conspiração nem falando bobiça, né? Realmente ela entende o que ela está falando. Bom, só que isso ainda não seria maturidade cristã, porque uma pessoa ela pode ser muito bem inteligente, e ela pode estudar a Bíblia com afinco, ela pode gostar muito de teologia, e apesar de ser um cabeção, né, conhecer muita coisa, ser uma pessoa imatura, né, ela tem alguns problemas. Aí a gente começa a falar, bom, então tem um segundo critério para alguém ser maduro, um cristão maduro, né? Então não basta apenas ter conhecimento bíblico, ou melhor, muito conhecimento bíblico, muito conhecimento teológico. É necessário ela saber praticar esse conhecimento bíblico. A gente já leva um segundo nível, porque você tem então não somente a dedicação ao estudo, mas tem a aplicação, a assimilação da verdade daquilo que ela aprendeu. Tá? Então ela sabe, por exemplo, conhecendo lá Romanos 8, 28, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Ela já conhece sobre predestinação, soberania de Deus, a providência de Deus, o governo de Deus, Deus sendo supremo sobre o bem e o mal, Deus tendo controle sobre os demônios, sobre os eventos, as catástrofes, os sofrimentos da vida. E essa pessoa agora, não somente tendo esse conhecimento teológico, bíblico, mas ela sabe que se, por exemplo, o filho dela adoecer, ela vai orar em favor do filho dela, o filho dela pode morrer, e Deus pode tirar o filho dela, e em vez dela se revoltar contra Deus, ela como Jó vai dizer assim, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nosso Senhor. Agora meu coração sangra, mas a minha alegria está no Deus da minha salvação. Aí você fala, puxa, essa pessoa é crente, essa pessoa é madura. Mas observe bem, o fato dela conhecer muito, o fato dela saber aplicar a palavra, a sua experiência pessoal ou as experiências pessoais, ainda não é um nível de maturidade. Nossa, mas o cara chegou nesse nível aí, já está como o Jorge, vai um pouco além. Porque o que acontece? O que falta ainda? É ela saber viver a palavra em todas as relações, em todas as esferas da vida. Tá? Todas as esferas da vida. Vamos entender isso aqui. Porque olha só, é possível que essa pessoa ela tenha um bom conhecimento bíblico, um bom conhecimento teológico, ela saiba aplicar a vida, né, cristã em algumas esferas da vida, especialmente em algumas questões práticas da vida cristã, mas você chega nela e fala assim, e aí você está conversando com essa pessoa que é crente desse jeito aqui, perdeu o filho nessa situação dolorosa. Aí você começa a conversar com ela e fala assim, tá aí, o ano que vem eleição presidencial e tal, e você vai votar em quem? Eu vou votar na Maria do Rosário. Como é que é? Sabe quem que é Maria do Rosário, né? Rosário, né? Aquela doida que defende bandido, aborto, é lá no Rio Grande do Sul. Então assim, complicadinha. Aí você fala assim, mas por quê? Por que você vai votar? Não, porque eu concordo com essa ideia dela. Ô meu irmão, você conhece a Bíblia, conhece teologia, tu é uma pessoa que sabe suportar o sofrimento, entende a providência de Deus, e peraí, onde bugou agora na minha cabeça, né?
Isso é um bug agora aqui. Peraí, como é que você vai votar uma mulher ímpia dessa? Eu falo, não, uma coisa é religião, uma coisa é minha vida espiritual, outra coisa é questão política, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí você, pã, liga, aí sim, liga a luzinha vermelha, pã. Já viu um crente assim? Que ele é piedoso, lê, ora, não briga com ninguém, suporta sofrimento, suporta provocação, permite ser humilhado diante do Evangelho, mas quando você vai conversar com ele algumas questões da vida, ele fala assim, isso não tem nada a ver. E aí um grande detalhe, irmãos, para a gente poder então ter uma visão completa e entender que Deus é Senhor sobre tudo. Não existe nenhuma esfera na nossa vida, não existe nenhuma área da nossa vida em que você vai poder dizer assim, isso não tem nada a ver. Essa frasinha aqui ela é muito maldita, tá? Isso não tem nada a ver. Bom, não tem nada a ver é você com capeta, né? Agora, tudo na vida tem tudo a ver com a soberania de Deus. Tudo tem a ver. Tudo na minha vida eu preciso saber. Por exemplo, quando você assiste, como chama aquela porquinha aquela porquinha rosa? A Peppa. Por favor, crianças, não assistam Peppa. Ela não é de Deus, né? Então, vamos entender aqui. Por quê? Porque Peppa foi feita para desconstruir família, tá? Pastor, mas não tem nada a ver, a porquinha tão simpatizinha, ela chega brincando, tão inocente, né? Legalzinho de assistir, tem umas historinhas legais, mas ela pega, olha pro pai dela e fala assim, papai é bobinho. E a autoridade do pai dela está onde? O pai dela, se fosse um camarada crente, olha para ela e fala assim, pera aí, vou te mostrar quem que é bobo agora, né? E puxa os dois. Se não dá não que dói, é melhor acertar a mangueirinha do banheiro mesmo, né? Vai, vou te mostrar quem que é bobinho, né? E acabou. Então assim, e aí a gente começa a ensinar as crianças que honra teu pai e tua mãe, bota a criança para assistir Peppa. E aí, mas pastor, não tem nada a ver. Mas como não tem nada a ver? Você colocar seu filho que está dizendo para você que a figura do pai é uma figura boba. A autoridade máxima de um lar é a figura boba. O primeiro contato com a autoridade que ela tem na vida, que vai ser o paradigma para todas as outras autoridades que ela vai ter na sociedade, desde o policial da rua ao juiz. Toda autoridade é boba. Você está criando um anarquista dentro de casa. Então observe bem, irmãos, que a gente não pode achar que assim, não tem nada a ver. E aí, quando a gente para entender que cosmovisão é necessário para discipular. Porque, por exemplo, eu vou discipular uma pessoa que está interessada no Evangelho. Ok, eu vou começar a preocupar e já expor para ela que é Jesus, porque Jesus veio, que é pecado, a desordem que o pecado causou na sociedade, o pecado na vida dela como sendo motivo de maldição, de destruição e etc. Mas no meio do processo discipulado, ela vai chegar, ela é uma pessoa que vive na sociedade, você vive na sociedade, nós não somos alienígenas, né? Nós não estamos enclausurados na nossa casa, de modo que o que acontece na economia, na política, nos programas, né? De política, PNDH 4, né? Sabe o que é isso, né? É o Programa Nacional de Desenvolvimento Humano, né? De onde vem toda essa proposta de ideologia, feminismo, aborto, etc. Tá? E você fala assim, eu não tenho nada a ver com isso. Claro que tem. Nós somos chamados para ser salvos do mundo. E é nessa hora que nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que a Bíblia fala dessas coisas, e em segundo lugar, como que nós vamos nos portar com sabedoria diante desses assuntos, como que nós vamos instruir os nossos irmãos e como que nós vamos agir. Então vamos criar um partido político evangélico. Não. Você não precisa criar um centro de camelô evangélico, né? Um sindicato evangélico de professores. Não precisa, não. Se a gente começar a fazer esse tipo de atitude, nós vamos começar a criar guetos, né? E esse é o problema. Então você vai começar a criar pacotinhos de sal. Não, Jesus não mandou a gente criar pacotinhos de sal. Jesus diz que nós devemos ser sal no mundo. Não é ser um pacotinho de sal no mundo. Porque senão a gente começa a se isolar e querer
isolados e influenciar a sociedade. Não. Então, nós precisamos, onde estamos, na relação que estamos, atuar e agir. Como que isso funciona? Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é cosmovisão. Esse é um assunto que talvez, por vezes, ele não é muito bem entendido. Por não entendermos, a gente não considera o valor e a importância dele, né? E a gente fala assim, pastor, até hoje eu vivi sem esse negócio, por que da agora para frente eu preciso disso? Aí você fala assim, poxa vida, até hoje, até 10 anos, até 15 anos atrás, eu vivi sem celular. Hoje é difícil, né? Até 10 anos atrás você viveu sem internet. Hoje é difícil, né? Pois é, então, esse tipo de pergunta, pastor, por que eu até hoje eu vivi sem entender esse assunto? Por que eu preciso disso? Bom, depois que a gente entende, passa a usar, passa a entender a relação, a prática, o que é cosmovisão, você fala assim, cara, não dá para ser crente maduro, né? Coerente, firme, sem entender essas questões. Vamos abrir lá, Romanos 12. Esse é um texto muito conhecido. Tem gente que faz questão até de ter de cor, e é bom que tenha mesmo. Romanos 12, verso 1 e 2. Romanos 12, verso 1 e 2. E a palavra ela diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok, embora Paulo está aqui fechando o assunto da soberania de Deus, dos desígnios de Deus, do modo como ele tratará Israel, ele vem tratando Israel e como ele tratará Israel no futuro, ele agora transita para um outro assunto. Ele vem para questões éticas. No capítulo 12, 13 e 14, o apóstolo Paulo ele deixa o assunto teológico, um assunto de preocupação nacional, de cumprimento profético da vida de Jesus por meio do povo judeu, e agora ele muda totalmente o assunto para falar de questões éticas, tá? E na introdução das questões éticas da vida cristã, primeiramente ele apela para que os cristãos entendam a vida cristã. A igreja de Roma era composta de cristãos judeus e cristãos gentios. E eles então viviam numa sociedade altamente pagã, anticristã, né? E que tinham valores, ideais políticos, e que tinham uma estrutura cultural que era uma afronta à palavra de Deus. Esse é o ponto. Vários deles haviam entendido o Evangelho e sido convertidos pela graça de Deus. Mas o grande detalhe era que alguns deles ainda viviam alguns valores, algumas convicções, algumas práticas que eram da velha natureza, que eram da velha disposição melhor, que eram parte daquela cultura, daquele resquício. Alguns de nós, quando sai do paganismo, sai do catolicismo, né? Embora a gente já entenda o Evangelho, a gente começa a ter que ser corrigido, né? A gente leva muito tempo para largar de falar o vige, né? Então tem que a gente não larga nunca, porque faz parte da cultura, né? Vige, pastor, né? Nossa, Deus, vai lá. E aí você começa a um bicho de linguagem, mas olha, isso aí é coisa de peixe pequeno, porque observe bem, você encontra pessoas que passam longos anos da vida ainda com várias daquelas práticas, e que mesmo sabendo que é errada, tem que policiar porque é algo quase que condicionado. Paulo ele vem corrigindo os irmãos, dizendo: irmãos, nós temos que depender da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus para Ele nos purgar, para Ele nos purificar, para Ele nos reeducar, para Ele nos transformar, para que nós possamos viver e o nosso corpo, a nossa vida, tudo que somos,
possa ser um sacrifício vivo. E aqui ele não está falando de sacrifícios expiatórios, está falando de sacrifícios de adoração. Tanto que ele deixa bem claro que é um culto racional. Então nós não vamos sofrer no nosso corpo para que pelo sofrimento alcancemos o perdão do pecado. A ideia dele não é essa. Então a ideia é que não eram de sacrifícios expiatórios, mas eram sacrifícios de ofertas de gratidão. Então nós devemos viver com gratidão, com devoção, com alegria diante de Deus. E a expressão que ele usa é lógica, idolatria, ou culto lógico, um culto racional. Então, a fé cristã, ela é inteligível, e em qualquer momento em que a fé cristã ela for ininteligível, ela deixa de ser fé cristã. Tá? Então, observe bem, a fé cristã, ela é racional. Qualquer irracionalidade não é cristão, não é de Deus, tá? Mas nós devemos lembrar que existem aspectos na fé cristã que são supra-racionais, ou não revelados, ok? Por exemplo, quando você tem lá Deuteronômio 29 diz o quê? As coisas reveladas pertencem a nós, os nossos filhos, e as encobertas, ou seja, as que estão ainda sob mistério, pertencem a Deus. Mas é possível que Deus, no decorrer da história da redenção, ele vá, por causa da revelação progressiva, desvendando. Ele vai então nos mostrando o que está acontecendo. Não são novas revelações, mas são o entendimento e o cumprimento daquilo que está revelado na Escritura. Esse é o ponto. Mas isso é racional. Você pode dizer assim, eu tenho trabalhado no assunto de milagre, uma hora eu vou escrever esse assunto, mas por exemplo, existem alguns conceitos, algumas informações que a gente ouve, lê, às vezes a respeito de milagre, e fica assim, não é bem assim, né? Por exemplo, e aí a gente é feliz até na hora de conversar com não crentes, especialmente os cientistas, né, dependendo de alguma área, especialmente a teoria na área de química, né? Os doutores de química. O pessoal fala assim, olha, porque o milagre é inexplicável. Não, milagre é explicável. Desculpa aí decepcionar se alguém pensa assim, né? Mas assim, o milagre é explicável. Todo milagre pode ser explicado. Por exemplo, vamos pegar lá em João 9, o cego lá, né? Jesus pegou o espírito de chão, fez o lodo, passou o olho dele, vai lá e lava. E quando ele lava, ele volta chegando. Tá? Aí assim, pastor, mas isso é inexplicável. Por que é inexplicável? Porque como é que você pega lodo? Mas quem disse que foi o lodo que foi a causa da cura? Em nenhum momento do texto diz que o lodo foi causa da cura. O lodo foi causa dele ter que ir lá lavar o olho. Porque o que foi curado, o que agiu em termos de cura dele foi a glória de Deus, foi o poder de Deus que curou. Não foi o lodo. Deixa bem claro isso aí. Bom, mas como é que é o processo da cura? Como é que você explica a cura? O mesmo processo da formação do olho. O olho dele havia uma deficiência, havia uma má formação congênita, certo? Ele não havia perdido o olho por perfuração, por lesão, por nada disso. Foi má formação congênita. O que Jesus fez ali naquele momento foi reestruturar geneticamente todo o olho dele. Ponto. Como é que acontece isso? Da mesma forma miraculosa que acontece o processo de formação de um ser humano a partir de duas células, em que se unem, formam um zigoto, e a partir dali começa a explosão de formação de células diferentes que antes não estavam ali naquelas duas, mas que geneticamente, a partir de todas as informações, elas começam a multiplicar, e aí ela forma o sistema nervoso, o esqueleto, a carne, a musculatura, e aí quando chega a certa altura começa a formar os olhos, né? E os olhos começam a ser formados, e isso vai num processo de semanas, meses, até chegar no estágio final do olho. Ok? Tá, pastor, mas isso aí levou por volta de 38 a 42 semanas. Se passar disso, cuidado que incha, né? Então, de 38 a 42 semanas, ponto. O que Jesus fez ali foi reconstruir o olho dele geneticamente em questão de segundos. Então significa que o mesmo processo de um embrião, de um zigoto,
até chegar uma criança de aproximadamente 9 meses. Na formação do olho, foi o que Jesus fez em questão de 9 segundos. Estou chutando aqui brincando, o texto não fala do tempo, estou só fazendo aqui equivalência. O que levaria 9 meses, Jesus fez em 9 segundos. Mais ou menos isso, pastor? Sim. A ciência explica o processo dos 9 meses. Pastor, mas então a explicação houve em 9 segundos o que aconteceu em 9 meses? Sim, é isso que aconteceu. Qual é a diferença? Não é o processo. Então o processo você explica. A diferença é a energia. A energia. O mistério está de onde veio tanta energia para se fazer algo tão poderoso em tão pouco tempo que levaria 9 meses. E aí você tem que lembrar que os 9 meses ainda foi porque Deus determinou que fosse assim. Então, quando você pega e fala assim, mas o mistério da fonte. Tá, o mistério da fonte não tem revelado. O poder veio de Cristo, como da mesma forma que a mulher tocou na bola dele e disse, de mim saiu virtude, ele intencionalmente curou aquele cego. Então, o processo do milagre em si é explicável. O problema não é explicar o milagre em si, o ato em si, é a energia dele. Então, quando a gente para e entende esse processo todo, a gente fala assim, então, a questão é a glória de Deus. Nós voltamos para a glória de Deus. E aí a gente começa a entender outras coisas. Mas qual é o propósito do milagre? É apontar com entusiasmo, com contemplação aquilo que Deus faz. Esse é o propósito. Deixa eu dar um outro exemplo rápido até para a gente poder desenvolver o assunto aqui. Esse aqui é o assunto nosso da milagre, né? Cadê Larissa? Está ali, Larissa. Larissa, já pensou? Você assistiu aquele desenho Caindo Hambúrguer do Céu? Assistiu? O que você achou daquele negócio? Está chovendo hambúrguer, né? Está chovendo hambúrguer. Alguém mais assistiu esse desenho? Tá jóia. Então, não estou tão por fora assim, né? Tá jóia. O que você achou daquele desenho, Larissa? Gostou? Você acha que é possível cair hambúrguer do céu? Não é possível, a gente sabe disso, né? Mas se caísse, a partir de amanhã, hambúrguer do céu, o que você ia achar? Amanhã começa a cair hambúrguer do céu. O que você ia achar? Qual seria a sua reação? Hã? Não, Senhor, cai hambúrguer do céu sem cheddar. Pronto. Vai cair com cheddar, sem cheddar, com picles, sem picles, né? Bom, aí vai assim, pastor, mas isso não acontece. Tá, aconteceu durante, não hambúrguer, obviamente, mas durante 40 anos caiu comida do céu. Quando o povo estava andando no deserto. Então a gente vai falar assim, aquela geração de escravos que sai, padecia míngua, passava fome lá no Egito, agora eles têm comida todo dia, não precisam mais trabalhar. Não que o trabalho fosse indigno ou desconsiderado por Deus, porque Deus criou o homem para trabalho. Tá? Lembra que antes da queda, Deus ordenou ao homem que ele cultivasse a terra. Então o trabalho não é consequência do pecado. O fardo do trabalho, o cansaço do trabalho é que é a maldição sobre o trabalho e sobre o homem. Tá? Mas trabalhar, inclusive no novo céu e nova terra, nós trabalharemos. Calma lá, esse é outro momento. E aí você tem então, durante 40 anos, caindo comida do céu. Aquela primeira geração fala assim, uau, tá caindo comida do céu, né? Bom, imagina agora as crianças que vão nascendo durante 40 anos, nasceu gente, né? Vão nascendo ali no deserto. Amanhã vai cair comida do céu. Depois de amanhã vai cair comida do céu. Só não no dia do Shabbat, de um dia dos descanso, que não vai cair comida do céu. Mas de domingo a sexta cairia comida do céu. As crianças esperariam cair comida do céu da mesma forma que esperaria o sol nascer amanhã. Para eles seria normal. A pergunta é, eles veriam isso como um milagre? Não, a gente vê quem está pensando no hambúrguer está caindo do céu, né? Então não haveria nada de surpreendente
para eles, olhar a rotação da Terra, olhar a rotação do Sol, olhar o mover das nuvens e esperar cair comida do céu, ia ser a mesma coisa. Para nós que saímos assim, puxa, antes não tinha comida, agora não tem comida. Mas observe bem, você pode pegar um exemplo mais simples. E se você pegar uma semente seca, pega uma semente de milho seca, ela é seca. Você pega uma faca e abre ela, né? Ela está seca, ela tem um germe aqui dentro, que é o princípio que vai brotar a vida. Você fala assim, como que isso aqui vira uma arma? Como que essa constituição genética, como que essa construção química aqui, de elementos químicos aqui, ela vai passar por mutação simplesmente tendo contato com H2O e outros elementos químicos do solo, e isso que vai virar outra coisa. Apenas a reestruturação, a relocação e o vínculo de elementos químicos diferentes. Ponto. De onde vem a energia para isso? De Deus. Ficando claro aqui o negócio? Meio complicadinho, mas é mais ou menos assim, tá? Bom, quando nós olhamos então para a vida cristã e começamos a pensar todas essas coisas, assim, então Deus ele é soberano sobre todas as coisas? Sim. Toda a minha vida precisa ser reorganizada a partir dele? Sim. Eu consigo entender as coisas que Deus faz? Muitas coisas sim. Agora eu preciso fazer com que minha vida esteja de acordo com a vontade dele. Vamos voltar aqui para direcionar a próxima conclusão, você começa a sair um pouco do eixo. Quando a gente pega então um nível mais avançado, por que nós precisamos então ter uma cosmovisão? Vamos lá. Aqui chegamos ao nível avançado do discipulado. Não devemos pensar que um conhecimento estrutural da Bíblia é suficiente para nos nutrir em todas as nossas necessidades e oferecer entendimento para todas as nossas dúvidas. O que é isso aqui? Bom, eu sei todos os livros da Bíblia, eu sei as categorias de literatura, lei, histórico, poéticos, proféticos, evangélicos, Epístola Paulina, eu conheço, eu sei interpretar a Bíblia, legal, que bom. E você não deve minimizar isso e dizer que isso não é necessário, você precisa estudar a Bíblia. Só que o grande detalhe é que mesmo pessoas que são graduadas ou pós-graduadas em teologia e que leem a Bíblia assiduamente e têm longos anos de membro de igreja local, às vezes, infelizmente, têm ideias que conflitam com a fé cristã. Esse é o ponto. Você vai encontrar pessoas desse tipo defendendo, por exemplo, feminismo, pragmatismo, relativismo, e tudo quanto é isso que não presta, existencialismo, e tudo é isso que não presta. E ela não entendeu alguma coisa dentro do processo. Elas não aprenderam a pensar, discernir, sistematizar o seu pensamento de modo que o Evangelho seja vigorosamente aplicado e praticado em todas as esferas da Bíblia. Eu tenho falado de esfera aqui, vamos imaginar que eu peguei um gráfico, eu esqueci de separar isso aí. Imagine assim, círculos, né? Só para a gente poder fazer o gráfico imaginário aqui. Então você tem família, trabalho, religião. Quando eu falo religião, eu estou usando a palavra no seu sentido positivo, tá? Porque nossos irmãos evangelicais têm usado a palavra religião de forma tão pejorativa e ruim, que a gente tem até medo de falar que é religioso. Às vezes eu faço, não, eu sou de Cristo, eu não sou religioso. Eu falo assim, pois é, orar na religião, ler a Bíblia na religião e a igreja na religião, não? Eu estava assim, acabou, cabeça dura, né? É só você usar a palavra no seu sentido correto. Então assim, religião, artes, cultura, política, economia, e você tem esferas diferentes da vida em que, eu já falei isso desde o primeiro dia, em que você então tem relações diferentes e funções diferentes, interesses diferentes dentro de cada esfera dessa. O que nós como cristãos precisamos fazer em cada esfera dessa é o quê? Nos posicionar, crer, exigir e produzir como cristão. Então dentro da família, eu preciso como cristão ser um marido cristão, e aí agir como um pai cristão, valores cristãos, uma ética cristã, educação cristã, tá? Na área de religião, eu preciso ser um pai cristão, em que eu vou viver o meu cristianismo com os irmãos, na minha devoção de ler a Bíblia, de orar, de etc, de ensinar meus filhos a orar, de buscar a Deus, etc. Na área de educação, aí o camarada ele é cristão e ele é confucionista.
ou ele é Paulo Freire. Aí você assim, deu alguma coisa errada, né? Porque esse tipo de ideologia ela é anticristã. Então, observe bem, não adianta você apenas ser cristão em uma esfera ou outra, e nas demais você fala assim, isso não tem nada a ver com a minha fé. Tem. É por isso que Nancy Pearcey, no livro E Agora Como Viveremos, ela diz, o cristianismo genuíno, a citação itálica lá, o cristianismo genuíno é mais do que relacionamento com Jesus, tanto quanto se expressa em piedade pessoal, frequência à igreja, estudo da Bíblia e obras de caridade. É mais do que discipular, mais do que acreditar em um sistema de doutrinas sobre Deus. O cristianismo genuíno é uma maneira de ver e compreender toda a realidade, é uma cosmovisão, é uma visão de mundo. Então, vamos imaginar aqui, na esfera de família, ele é um pai exemplar, é um marido zeloso, amoroso, é um homem provedor do seu lar, ele protege os seus filhos de predadores sexuais, ele zela da sua esposa com todo carinho, ternura e etc. Na área de religião, ele é um homem de oração, ele lê a Bíblia uma vez por ano, né? E não falta a escola dominical, é um excelente professor de escola dominical, ele é um presbítero ou diácono, ou qualquer outro cargo dentro da igreja, é um homem que zela pelas atividades da igreja, aí vai para a área de estudo, né? Ele já gosta de Paulo Freire, então já bichou. Aí ele vai para a área de ciências, na área de conhecimento, tudo. Ele é evolucionista. O pastor já bugou de novo, né? Aí ele vai para a área de economia, ele é marxista, ele é comunista, ele defende que o bem, a propriedade, não pode ter propriedade privada, que tudo tem que ser em comum, que ele é contra, que a estatização tem que ser absoluta, e etc, etc. Ele é fãzão de carteirinha de Che Guevara, usa bonezinho, até uma barbinha assim, tal, nada contra mal, tá também, né? E tal, e usa camiseta de olha, ai que endurecer pelo lado, porque ele era terror Hamas, né? E tal, quando ele vai comentar com os companheiros, companheiro, né? E tal, aí você fala assim, peraí, o negócio está ficando ruim, né? Mas aí quando ele vai para a área de política, ele gosta do PCB, né? PT para ele é de direita, né? Ele é Partido Comunista do Brasil mesmo, negócio assim de bolha, estrelão assim, bandeira da antiga União Soviética ainda, e Fidel Castro é meu chefão, né? Meu líder, e a coisa vai. Aí você fala assim, peraí, como é que um cara que lê a Bíblia uma vez por ano, estudioso da Bíblia, faz devocional todo dia, é um cara que eu olho ele como marido e falo assim, puxa, eu gostaria de ser um marido como esse cara, eu gostaria de ser um pai como esse cara, e nessas outras áreas o bicho é tudo estragado. Como é que funciona esse negócio? O problema está aqui. Ele não entendeu que a fé cristã dele não pode ser isolada em 2, 3 esferas. E ele olhar para as outras e falar assim, isso aqui não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque observe bem, até não crentes que têm um pouquinho de sabedoria para discernir o bem e o mal, eles vão dizer assim, isso aqui é idolatria, isso aqui é errado, isso aqui não faz bem. Isso aqui, não porque eles conhecem a Bíblia, mas por causa dos efeitos danosos dessas ideologias, ele vai olhar e falar assim, cara, não bate. E aí ele olha para você e fala assim, como que esse cara é crente e tem esse tipo de postura? Mesmo um católico, ele conhece católico porque ele crê que Gênesis 1, 2 e 3 é literal. De Gênesis 1, 2 e 3, de fato, foi Deus que criou. Mas ele é devoto da Santinha lá, da Cintinha, né? Aí encontra um crente, presbiteriano, ou congregacional, ou batista, que ele vai dizer assim, não, eu defendo teoria da evolução. Aí o cara vai fazer o discipulado. Olha só, vamos lá fazer discipulado. Né? Bom, vamos lá. A origem do pecado, Gênesis 1, 2, 3, tá? Capítulo 2, né? Tal, não sei o que, capítulo 3, tal. Aí dá um discipulado, aí o católico olha para o crente que está discipulando ele e pergunta assim, poxa, que coisa, né? Se Eva não tivesse prestado atenção e não tivesse dado ouvido para a serpente, aí o nosso irmão lá, né, evolucionista, olha e fala assim, não, isso aqui é uma narrativa mitológica.
Isso aqui é apenas poético, Eva nunca existiu. Aí o católico, como assim não existiu? Não, isso aqui é poesia. Isso aqui não é história. Aí o católico fala assim, eu acho que eu vou ficar na católica. Porque pelo menos eu creio que Gênesis 2:3 é história. Perceberam qual é o problema? Então não adianta o cara falar que ele crê em evolução, não tem nada a ver com a fé dele. Aí imagina só, agora discipular, o espírita, que é o empresário, né? Ou esse sitiante, a terra dele foi invadida pelo MST, propriedade privada foi para o brejo. Aí ele vai fazer o discipulado, chega lá, agora o Fábio vai imaginar que está falando, pegar o seu, tem mais liberdade. Fábio é esse crente aqui, que acha que o PT e o PSOL é de direita, ele tem que ser PSCP, né? O negócio é mais, não é vermelho, é roxo, né? A bandeira dele não é vermelha, é roxo, né? Aí ele chega lá, aí começa a falar, vamos fazer o discipulado. Aí o cara que está largando o espiritismo para poder entender o evangelho e tal, aí ele fala assim, Fábio, eu queria pedir para você oração para você agora, cara. Ele falou, o que aconteceu? Rapaz, os caras invadiram minha terra e tal. Mas quem que invadiu sua terra? Foi o pessoal do MST aí e tal. Aí eu falo, não, mas tem que invadir mesmo. Tem que invadir mesmo, cara. Propriedade privada não tem esse negócio não. Tem que ser tudo em comum. Inclusive sua terra não tinha função social. Qual é a expressãozinha, né? Então não tem função social. Então vamos fazer o seguinte, vou orar por isso não, cara. E vamos lá, agradecer a Deus, que graças a Deus agora outras pessoas tomaram sua terra e vão usar ela. Acabou de circular, meu amigo. Você está negando um negócio que a Bíblia afirma. O que é seu. Ponto. A Bíblia ensina assim, propriedade privada, com outro nome, mas é a mesma coisa. E aí você vai assim, como que isso acontece? E a gente começa então aí vou dar uma tese na área de educação. Além da irmã, tem alguém mais que é professor aqui? Tem outra professora, tem outro professor. Tá. Vamos lá. Não, agora eu posso expor socialismo, né? Tá, vamos lá. Porque o professor, ele não é uma autoridade em sala de aula. Isso que está esse inferno, né? O aluno grita, sobe na cadeira, joga a cadeira do professor, bate no professor, o professor não pode fazer nada porque ele não é mais uma autoridade em sala de aula, né? Pensar em professor com palmatório, isso é coisa do inferno, né? Então olha só, por quê? Porque o professor ele é apenas um facilitador do conhecimento, tá? Ele é um facilitador do conhecimento, então ele precisa também aprender com as experiências e a capacidade cognitiva, as informações culturais, sociais e familiares do aluno dele. Então ele está ali num processo de troca de informação, né? E é legal porque esses educadores, né, educadores, eles conseguem colocar isso de forma tão romantizada e tal, e você tem lá, aí você vai para a sala de aula todo romântico, para chegar lá e vai trocar experiência e aprender com seus alunos, e etc. E aí o grande detalhe é que no meio desse processo todo de desconstruir a autoridade do professor, você também é colocado como sendo um doutrinador do marxismo, né, do grancismo. E aí você aprende toda essa carga junto, chega na sala de aula e fala assim, gente, nós precisamos aqui aprender uns com os outros, tal, e etc. E aí o guri rebelde, querendo sentar a mão na cara, né? Porque não aceita mais sua autoridade, você não tem autoridade na verdade mais, né? E o governo protege aquele moleque mueca, né? Porque você não pode fazer nada, porque se você constrangê-lo, se você constranger assim, se você dizer assim, senta menino, porque você está atrapalhando a aula, ele vai falar assim, você me constrangeu, eu vou te denunciar, e pronto, já bagunçou a vida, né? E aí a gente começa, e a gente fala assim, peraí, eu como cristão, existe alguma coisa na Bíblia que fala sobre a autoridade? É claro que fala, porque o quinto mandamento não fala só da autoridade do pai e da mãe. Toda autoridade, toda relação de autoridade, ela não pode ser negada. Quer seja o pai, quer seja o professor, quer seja a polícia, quer seja alguém que foi nomeado para ter algum tipo de cargo, de ordem, são autoridades. E quando qualquer tipo de autoridade, relação de autoridade, ela é jogada fora, quebra o quinto mandamento.
Então você como professor não pode ser construcionista, adotar Piaget, Paulo Freire, porque esse tipo de ideologia, professor, mas onde que eu vou ler sobre isso? Deixa eu dar uma indicação de literatura para os professores. A Fides Reformata, escreve desse jeito mesmo, Fides Reformata, Educação Especial de Educação. Se você escrever desse jeito no Google, aparece para você, Fides Reformata, Edição Especial de Educação. Eles fizeram questão de produzir uma edição especial, como diz o próprio nome, para munir professores contra esse tipo de ideologia. E outros livros, outros textos e artigos foram publicados depois. Mas essa edição é a edição de início. E eles vão lá indicar, inclusive, várias literatura. Para você, como professor, se desintoxicar de muita coisa que você ouviu, aprendeu na faculdade, que até lá na hora que você estava aprendendo, você ficava incomodado com aquele troço, Deus te abençoe que você ficou incomodado, né? E você, eu não tenho resposta, porque eu não tenho ainda conhecimento de causa para discutir o assunto. Tá? E agora você tem acesso à literatura para poder se posicionar, rever seus conceitos, reconstruir suas convicções, o seu aprendizado e poder se posicionar agora para frente. Tá? Ok? Vamos lá. Mas o que significa cosmovisão? Até agora a gente falou cosmovisão, já deu pela definição lá, pela declaração da Nancy Pearson, assim, é uma visão de mundo. Bom, quando nós falamos que é uma visão de mundo, a gente precisa dizer, mas como assim visão de mundo? Visão de realidade. A visão da realidade ela pode ser construída pela educação familiar, pela cultura, pela religião e vários outros fatores. Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma vítima. A esposa do pastor Alcides, Rafael, né? Imagina a irmã está lá na sua casa. Na sua casa não, você vai fazer uma visita, esposa de pastor, né? Vai fazer uma visita para o irmão lá no sítio, né? E aí, está lá no sítio conversando, aí chegou lá o bolinho com café, está conversando, tá, etc. De repente, entra uma novilha, né? Uma bezerra, no quintal da mulher, da casa. E essa novilha, ela entra dentro da sala da casa. E fica todo mundo assim olhando, né? Na sala. E agora você está no sofá lá de cá, o seu lado de cá, lá de lá, você lá de cá. E aí entra aquela novilha, para ali, tem um tapete no chão, e aquela novilha para e faz aquilo que é mais prestigioso de uma vaca, né, de uma novilha. Solta aquela massa ali. Né? Bom, por mais bizarro, esquisito seja essa distração, você fala assim, a dona da casa, a reação dela vai ser de quê? Constrangimento, vergonha. E fala assim, puxa, como é que uma vaca, uma novilha entrou na minha casa? Não era para ter entrado, mas ela conseguiu. Piorou, né? Constrangeu, porque eu estava nesse exato momento com uma visita na minha sala. Ficou um negócio mais cabuloso ainda. Piorou, ela fez cocô na minha casa, até respingou na irmã, no pastor Alci, né? Sujou meu sofá de cocô também, tal, de vaca. Eu disse, e agora? Né? Bom, essa era uma reação nossa, obviamente, como brasileiro. Se isso acontecesse lá na Índia, aí ele fala assim, as duas irmãs, tanto a Rafael quanto a dona da casa, iam se ajoelhar, pegar o cocô e passar no cabelo, né? E passar em alguma parte do corpo e dizer assim, nós estamos abençoadas. Aí você fala assim, gente, é bizarro isso o negócio, mas não, mas lá acontece. A vaca é um animal sagrado, é uma divindade. Então observe bem, a forma como o evento é o mesmo. Imagina a mesma situação, a novilha entrou, fez cocô na sala. Enquanto nós teríamos uma reação de constrangimento, de vergonha, de uma situação constrangedora, numa outra cultura, num outro momento, aquilo seria recebido e interpretado o fato como sendo um ato de bênção. Por que eu estou usando esse exemplo? E aí a gente precisa entender o aspecto de cosmovisão. Vamos trabalhar a definição para isso ficar um pouco mais claro. Gary Phillips ele diz o seguinte, o que é cosmovisão? Eu trabalho aqui várias definições. Cosmovisão é primeiro uma explicação e interpretação do mundo
Em segundo lugar, uma aplicação dessa concepção à vida. Assim, o que é o mundo? Então você precisa entender assim, para você definir o que é cosmovisão e aplicar, você precisa definir o que é o mundo, quem sou eu e qual é a minha relação com a realidade, com aquilo que existe. Então é nessas três direções. O que é o mundo, o que é a realidade, ou a minha relação com a realidade e quem sou eu. Tá? Bom, se a gente pegar e falar, vamos dizer que o cara ele assume que ele é materialista. Materialista vai dizer que tudo que existe é meramente massa e energia. Bom, não existe espírito. Se esse cara é um materialista, ele vai, no aspecto de religião, ser ateu. Certo? Ele vai ser ateu. Na área de ética, o que vai ajudar esse cara a definir o certo e errado? Bom, ele vai ter outras opções. Já que não existe nada metafísico, não existe nada que vai além da matéria, então ele vai ter que escolher algumas posturas éticas que são coerentes isso aí. Ele vai ser, por exemplo, ele pode ser hedonista, ou seja, o que vai definir o certo e errado? Aquilo que me dá prazer. É uma opção. Ou ele vai ser situacionista, ou seja, depende da conveniência, isso é certo ou errado. Ou ele vai ser existencialista, se isso justifica a minha existência nesse momento. Para mim é certo. Se isso não me ajuda, isso é errado. Tá? Começaram a entender o problema? E aí você começa a ter consequências. Mas olha só, se esse materialista ele fosse coerente com a cosmovisão dele. Nós como cristãos, é por isso que a nossa mente precisa ser transformada na mente de Cristo. Porque se nós aprendemos conceitos, ou recebemos ideias durante toda a nossa formação de vida e agora entendemos e conhecemos o Evangelho, somos salvos pela graça, não é só a nossa alma que precisa ir para o céu, nosso cérebro também. Tá? Então a redenção não é só a redenção dos pecados, é a redenção das convicções, de uma mentalidade realmente cristã e assim por diante. Então o modo como eu explico, interpreto a realidade e o modo como eu vivo. Vamos lá. Você, crente no Senhor Jesus, está dentro de um carro. Lá no seu lado passageiro você tem um católico. Na parte de trás você tem um espírita e o outro lado você tem um ateu. Os quatro estão dentro do carro. Um crente, um espírita, um católico e um ateu. 110 por hora na BR. Se passar de 100, os anjos saem do carro porque ninguém tem compromisso mais de cuidar de você. Né? Com essa piada, né? O cara estava 80, aí o colega do lado falou assim: rapaz, reduz, que aqui é pista muito sinuosa, perigosa. Aí ele vai para 100, ele fala: rapaz, reduz, aqui ali na frente tem a curva da morte, reduz, aqui a rodovia é muito perigosa, morre muita gente. Aí ele passa para 110, aí o passageiro fala assim: rapaz, não abusa, que corre, passou aqui, olha, o carro está muito leve, vai capotar esse carro. Ele passa de 120, ele passa de 140 por hora. Aí o cara ele fala assim: rapaz, 140 por hora você já está pedindo para morrer. Aí o motorista, né, de 140 por hora, falou: não tem preocupação não, rapaz, a gente é crente. Algo meio nacionalizando pegado. A gente é crente. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Aí o passageiro falou assim: pois é, eu estou olhando pelo retrovisor, tem um bando de anjos lá atrás fazendo assim para nós. Né? Bom, mas você tem quatro pessoas. Você tem o crente, todo mundo andando dentro de 80 por hora, 100, 110, normal. Você tem o crente, você tem o espírita, católico, o ateu, dirigindo. Mesmo dentro da velocidade, né? Certinho, bonitinho, o pneu explode, estoura, perde o controle, roda, vai para o canteiro, capota e ninguém morre, mas todo mundo fica bem arrebentadinho. Os quatro vão para a UTI e os quatro estão lá na UTI, tudo entubado assim e tal, né? Aí o crente fala assim: Deus quis, louvado seja o Senhor, foi da vontade de Deus, né? Deus tirou os anéis, mas ficaram os dedos. Bem quebrado ficaram.
E vou orar a Deus e agora agradecer. Ele agradece, eu te agradeço porque eu quis que isso acontecesse. Não entendo o teu plano, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, e o Senhor seja louvado. E ele dá testemunho para os médicos. Aí, a minha equipe médica vai cuidar do católico. Aí eu chego no católico e falo assim, rapaz, eu dá bem arrementado. Aí o católico fala assim, olha, eu não sei, eu devo estar pagando por algum pecado, meu. Estou pagando por algum pecado, porque não é possível, minha vida está ruim, estou quase separando da mulher, meu filho resolveu bagunçar a vida, envolver com droga, eu já estou no meu emprego aqui, o cara estava querendo me demitir, a gente estava indo para uma reunião que ia ficar meio complicado e tal, estou pagando pelo pecado, não é possível, eu vou ter que passar uma temporada boa lá no purgatório, eu vou ter que sair daqui, acender vela em 7º dia, acender missa, vou ter que fazer um monte de coisa, vou ter que pagar promessa para me resolver a vida. Aí tá bom. Aí ele sai dali e vai para o espírita. Aí eu chego no espírito para cuidar dele, passar a medicação e tal, o espírito fala assim, rapaz, eu estou pagando algum karma. Estou pagando uma karma, acho que eu na vida anterior, acho que saindo daqui, o primeiro que eu vou fazer, eu vou na mesa branca na sexta-feira na sessão, pegar uns carregos, porque não é possível, porque eu acho que na vida anterior eu devo ter sido uma pessoa muito má, muito ruim, para agora nessa reencarnação tá pagando e ter um sofrimento desse tão grande. Aí vai para o ateu fala assim, aí chega no ateu e fala assim, e aí, o que você acha que aconteceu? Ele falou assim, rapaz, foram forças aleatórias do acaso pela necessidade do atrito e o desgaste do pneu pela segunda lei da termodinâmica. Só isso que aconteceu. Perceberam? 4 pessoas, mesmo evento, sofrem a mesma experiência, mas a percepção das 4 muda completamente. Então, quando a gente fala assim, cosmosão é primeiro uma explicação e interpretação da vida, e em segundo lugar, uma aplicação da concepção da vida. Observe bem, o modo como eles interpretaram a experiência deles, faz com que eles se sintam consolados ou perturbados, e já cada um deles, saindo ali da UTI, que saem vivos, vão ter uma atitude, né? O crente vai sair dali, vai ter um culto de ação de graça, o católico vai sair dali, vai acender vela para a senhora aparecida dele, o espírita vai sair dali, vai para uma sessão de descarrego, e o ateu vai sair dali e vai ficar falando mal da fábrica que fez o pneu mal feito. Pronto. Quer ver um outro exemplo? Você tem uma igreja sendo construída, aí você tem 3 pedreiros. Um pedreiro é crente, o outro é católico e o outro é ateu. Aí o engenheiro chega lá para fazer a vistoria da construção e pergunta pro primeiro, pro crente, pro ateu, o que você está fazendo aqui? Ele fala, eu estou ganhando dinheiro. Aí ele chega para o católico, o que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo uma igreja para os crentes adorarem, fazer a missa deles, a reza deles. Aí ele chega no crente e pergunta, e você, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou fazendo um templo para que nós possamos adorar a Deus. Perceberam como que o modo como a gente vê a vida, isso motiva e faz com que a nossa cosmovisão nos transforme mais. Vamos lá, vou dizer uma definição para poder andar, porque senão a gente não vai ter esse desenvolvimento do assunto. É a estrutura de entendimento que usamos para que o mundo faça sentido. A nossa cosmovisão é aquilo que pressupomos, ela é o modo como olhamos a vida, nossa interpretação do universo e a orientação da nossa alma. Outra definição do James Side diz assim, é um conjunto de pressuposições, hipóteses que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou inteiramente falsas, que sustentamos consciente ou inconscientemente, consistente ou inconsistentemente sobre a formação básica do nosso mundo. Essa definição do James Sire é mais interessante, embora ela pareça mais chatinha por causa desse jogo de palavras. Vamos lá. É um conjunto de pressuposições. O que é pressuposição? Axioma, premissa e pressuposição é a mesma coisa. O que é? O que é pressuposição ou premissa? Alguém sabe definir?
é uma suposição, é uma ideia que você já tem anteriormente, que necessariamente ela não é declarada, mas que ela está presente no discurso, no comportamento ou no raciocínio. Por exemplo, quando você diz assim, você passa um sofrimento, você recebe uma notícia ruim, olha fulano, seu filho morreu. Eita, é ruim mesmo. Sua reação é, como crente, em geral, de parar e falar assim: eu te agradeço, eu peço que o Senhor me conforte, eu peço que o Senhor me fortaleça, eu peço que o Senhor me dê entendimento, eu peço que o Senhor me capacite a dar um bom testemunho, eu peço que o Senhor tire toda essa dor do meu coração, porque o Senhor me deu, o Senhor me tomou, etc, etc. Né? Bom, qual é a premissa que está por trás? Deus é o Senhor da minha vida. Deus é o Senhor da minha família. O Senhor é quem deu meu filho. O Senhor é quem tirou meu filho. Meu filho pertence ao Senhor. E o modo como você está agindo, reagindo e orando naquele momento, apenas está expressando uma premissa que você não teve que declarar diante das pessoas. Olha, porque eu vou orar agora, porque eu creio que Deus é o Deus da minha família. Você não precisa declarar. O fato de você reagir, você está apenas esboçando, revelando uma ideia que está fixa no seu coração pelo Espírito Santo e que a palavra de Deus ensina. Então, desse sentido. Então, assim, essa é uma premissa. Tá? Lembra quando eu usei a brincadeira lá do promotor fazendo a pergunta: você parou de bater na sua mãe? Né? Então, a piada, algumas pessoas eu sei que não entenderam, né? Porque assim, qual é a premissa da pergunta? Que ele bate na mãe. Ele não perguntou se ele bate ou não na mãe. Ele perguntou: você parou de bater na sua mãe? É uma premissa. A premissa por trás da pergunta é: eu sei que você bate na sua mãe. Então eu estou perguntando, se você parou, você é um criminoso. Se você não parou, você continua cometendo um crime. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes no diálogo, no discurso, na conversação, na evangelização, você tem uma pergunta que a premissa está por trás. Por isso que eu falei assim: quando você vai conversar com alguém e você aceita a definição dela, você já perdeu o debate. Por exemplo, eu já vou usar novamente um outro exemplo que eu usei. Quando alguém fala assim: porque todo cristão é homofóbico. Não, por quê? Porque os cristãos discordam da prática homossexual. Onde é que está a premissa? Na definição de homofobia. Tá? Esse é o ponto. Porque todo cristão é de direita. Não é questão de ser de direita ou ser de esquerda, porque a direita também tem programas de governo com as quais nós discordamos. Então a questão não é essa. A pergunta por exemplo, tem alguns jovens, especialmente no Brasil, que tem crescido muito a admiração pelo conservadorismo, né? Estou acompanhando o movimento aí. O que eu fiz? Eu fiz questão de pedir para um amigo meu, não tive tempo de traduzir, porque eu não vou traduzir tudo, traduzir um artigo sobre o conservadorismo, uma autópsia, escrita por um presbítero chamado John W. Robbins. Então, se você gosta, flerta com o conservadorismo, tipo Olavo de Carvalho, por exemplo, eu recomendo que você leia esse artigo, tá? Porque não é uma questão de ser conservadorismo e ser cristão, não. Você vai ser conservador e católico. Então, cuidado, porque no conservadorismo também tem ideias perigosas, tá? E você não pode abraçar o pacote e achar que tudo é legal. Então, observe bem, você tem que definir as coisas e entender como que as palavras estão sendo usadas. Porque se nós não entendemos as premissas, você não está apenas abraçando a ação, você está abraçando o pacote. Então elas podem ser hipóteses verdadeiras, elas podem ser parcialmente verdadeiras, como é o caso do conservadorismo, e elas podem ser inteiramente falsas, como é o caso do marxismo. Tá? E se você quer uma aula sobre incompatibilidade da fé cristã e o marxismo, eu já fiz essa aula, gravei o vídeo, são 50 minutos, está lá no YouTube. Tá? Então, se você puder assistir, por que um cristão não pode ser marxista? Eu não estou aqui falando de partido político, estou falando de ideologia marxista. Assista esse vídeo, eu dou 5 razões centrais, eixos, por que um cristão não pode ser marxista.
Tá? O nome da aula chama-se Incompatibilidade entre Fé Cristã e Marxismo. São 50 minutos. Faça a pipoca, pega um suco, senta na frente do seu computador e fique lá assistindo essa aula para você entender o assunto. Okay? Então, existem que estudando consciente ou inconscientemente. Por exemplo, o fato de eu orar, eu oro porque conscientemente eu sei que a Bíblia me manda orar se necessário. Eu oro porque eu sei que Deus é o único que pode atender minhas orações. Eu oro porque eu sei que a oração é um instrumento de Deus como meio de graça para a minha vida. Então isso é uma premissa consciente. Mas existem algumas premissas inconscientes. Tá? Existem algumas premissas inconscientes. Por exemplo, estava conversando com um colega esse tempo atrás, ele falou assim: pastor, eu levei muito tempo para poder dizer que não é pecado enriquecer. Um amigo meu. Eu falei, mas por quê? Foi porque o que acontece? Eu estudei sempre em escola pública e tive, na maioria das vezes, professores que eram marxistas. Devote carteirinha do Paulo Freire. Então a ideia de enriquecer, de quem tem dinheiro, quem é burguês. Então essa figura é uma figura demonizada. Então assim, se eu querer enriquecer, eu estaria indo contra ser cristão. Eu falei, mas oxe, que conversa doida é essa, rapaz? Quer dizer, então assim, Deus enriqueceu Abraão, Deus enriqueceu Isaac, Deus enriqueceu Salomão. Deus estava fazendo ele pecar, o fato de fazer o rico. A Bíblia diz em Provérbios que é Deus quem faz o rico e quem faz o pobre. E é claro que a consequência danosa, como o livro de Provérbios várias vezes, quem já leu com atenção o livro de Provérbios, fala do procrastinador, o preguiçoso, a falta de diligência, a preguiça gera pobreza. Embora nem sempre a pobreza também é resultado desse pecado. Pode ser porque na providência de Deus, Deus não deu portas, Deus não deu oportunidades para que o indivíduo crescesse. Deus quis que ele permanecesse no limite das suas finanças. Mas é nosso dever trabalhar, produzir, ser diligente, econômico, ser cuidadoso com as nossas despesas e assim por diante. Não procrastinar e assim por diante. Mas olha só, quando você tem uma pessoa que tem uma ideia inconsciente, porque de tanto colocar na cabeça, de tanto repetir, de tanto enfatizar, o camarada começa a dizer assim, é errado. Até que você começa a estudar a Bíblia de forma correta e dizer, não é errado. Se algum jovem aqui, o Deuel, né? O Deuel, está estudando, você falou? Direito. O Deuel, ele é estudando direito. Ele resolve fazer um concurso para juiz. Passa. Ganhar seus 35 mil reais. Você vai viver com crise de consciência? Eu não posso ganhar 35 mil reais porque ter dinheiro é pecado e não posso. Eu falo assim, meu irmão, então passa para cá que eu oro com esse dinheiro que eu saquei para mim. Então assim, a gente vê alguns negócios, que, algumas situações que as pessoas começam a pensar assim, eu me sinto culpado por ter e o outro não ter. Então assim, agora sim, como cristão, eu preciso agir na sociedade de modo que eu possa ajudar a minimizar a pobreza. Mas os pobres sempre tereis convosco. Então a gente não tem, então são ideias que tem que tomar cuidado, porque quer sejam conscientes ou inconscientes, a gente tem. E é por isso que nós precisamos renovar a nossa mente para que possamos ensinar. Deixa eu tocar, que eu tenho só 15 minutos agora. Deixa eu dar um papo lá na frente. Bom, uma das coisas que Cosmovisão trabalha é com algumas discussões que pessoal, mas isso é filosofia. Não, isso aqui é Bíblia, né? Se a filosofia também se detém em discutir as questões, que bom para eles, né? Mas ainda assim eles vão andar cegas e não chegar em lugar nenhum. Por exemplo, o que é verdadeiro? Você vai chegar lá, o cara conversa assim para você, cadê você é o Gabriel? É o Gabriel. É que você tinha o cabelo hoje, né? Você parece que é o Gabriel. Você está assim mais... Acabei de dar mais revoltado. Tá bom, olha lá. O Gabriel, né? E aí o Gabriel vai evangelizar o colega dele lá, se estudando.
primeiro ano, está no ensino médio já, né? Aí chega lá e fala assim, olha, por que Deus? Eu quero falar, mas Deus não existe. Não, mas porque a Bíblia? Não, a Bíblia é uma literatura humana. E aí a gente precisa então fazer, peraí, o que você crê? Não, eu sou agnóstico. Né? O seu colega lá é agnóstico. Qual a diferença do agnóstico e do ateu? A diferença. O agnóstico é que ele crê numa força superior, né? Não. Não, também não. O ateu ele vai dizer assim, categoricamente, Deus não existe. O agnóstico, então o ateu, ele tem uma crise metafísica na área de filosofia. Ele vai dizer, Deus não existe. Porque tudo é matéria. Nada metafisicamente, ou seja, nada além da matéria existe. Tá? O agnóstico vai dizer assim, o problema do agnóstico não é metafísico, o problema do agnóstico é epistemológico. Ele vai dizer o seguinte, eu não sei se o que eu sei é verdadeiro e eu não sei como saber se isso é verdadeiro. Então, lidar com o agnóstico é um pouco mais de trabalho do que lidar com o ateu. Porque o ateu, você vai falar assim, seu infeliz, então não existe nenhuma realidade metafísica? Não. Ele fala assim, você tem consciência de que está vivo? Tenho. Como você sabe disso? Você teria coragem de matar sua mãe e jantar ela hoje? Você está ficando doido? Mas por quê? Porque minha mãe, tá? Mãe é mãe, né? Tá, tudo bem que mãe é mãe, mas então existem valores que transcendem a matéria. Por que esses valores transcendem a matéria? Aí o cara não tem justificativa. Então, meu filho, existe valor em realidade metafísica, sim. Porque nós não somos ratos para comer o próprio filho. Sabe que rato come, né? Então, assim, a gente não faz esse tipo de coisa. Nós temos valores metafísicos. Então, a metafísica existe, a realidade metafísica existe. E assim por diante. Bom, aí bater em ateu não tem nem graça. Agora, brigar com um agnóstico dá um pouco mais de trabalho. Porque ele vai dizer o seguinte, eu não tenho como saber a verdade. E mesmo se eu desenvolvo algum raciocínio, eu não tenho como saber se aquilo que eu estou pensando, de fato, é válido em termos de verdade. Esse que é o ponto. E aí, o grande problema do agnóstico é ter um aspecto de absoluto, porque ele não tem nenhum paradigma de absoluto. O argumento para ele é circular. Porque a pergunta é, se você não tem como saber nada que é absoluto, então não é absoluto você dizer que não existe absoluto. Então você depende de um absoluto. Se você tem que partir de um absoluto, então você tem que ter um eixo absoluto. E aí a grande questão é, como você valida esse eixo absoluto? Aí a proposta cristã é Deus. Então você precisa de uma única ideia fora de você mesmo. E a primeira ideia, e aí Sócrates vem com aquela relação da causa motora, né, do mundo. A grande ideia, causa em relação de todas as coisas é a divindade. Nada fora dele justifica nada além de si mesmo. Então, ou você não crê nisso, ou senão, meu amigo, vai vender ar para quem quer respirar. Porque não faz sentido. E aí a crise dele vai ser existencial. Bom, não vou entrar aqui porque senão vai virar uma aula sobre esse assunto. Então, como você sabe que é verdade? A tua palavra é verdade. Então, olha só, nós estamos anos-luz na frente em termos de discussão. Enquanto esses caras estão discutindo ainda se o chão pode ser pisado, nós já estamos construindo um prédio para chegar no céu, cara. Então, o cristianismo ele é muito superior. Por isso que quando Paulo chega lá em Atenas, no Ágora, a argumentação dele causa confusão, mas causa interesse, porque algumas pessoas de fato entenderam qual era a proposta dele. Como conhecemos a verdade? Pela palavra, pela escritura. Os céus proclamam o conhecimento de Deus, sim, é verdade, mas nós também temos um livro da escritura. Nós temos o livro natural, que é a revelação geral, nós temos a revelação especial, que é a palavra de Deus. Deus se dá a conhecer na sua existência, mas também aqui. E não é muito difícil. O pessoal tem medo de conversar, de evangelizar ateu, agnóstico, mas não é difícil.
Porque o que você precisa fazer quando você vai evangelizar um ateu, um agnóstico, é saber qual é o motivo das ideias dele. Porque não existe neutralidade moral em nenhum tipo de ideia. Por favor, fixe isso aqui. Não existe neutralidade moral em nenhum tipo de ideia. Todas as ideias, elas têm motivos idólatras e morais. Por exemplo, sabe que C.S. Lewis ele foi ateu durante 40 anos da vida dele, né? Ou um pouco mais que isso. C.S. Lewis é o Conde Narnia, mas é uma sucessão agora aí. Por que ele se tornou ateu? Aos 9 anos de idade, a mãe dele era crente, anglicana, ele também foi criado no anglicanismo, etc. A mãe dele, aos 9 anos de idade, morreu de câncer. E com a morte da mãe dele, ele decidiu não odiar a Deus. Ele decidiu simplesmente crer que Deus não existia para que não tivesse que odiar a Deus. Havia um motivo moral. E ele viveu mais de 40 anos da vida dele como ateu. Então, existiu o ateu modinha, né? Tá? Do ateia, tá? Quem conhece o ateia do Facebook tem lá, está pronto. E aí assim, esse é o tipo de ateu que eu não perco tempo para conversar com ele. Uma coisa, ateu modinha e tal. Eu pergunto, quantos anos você tem? A primeira pergunta já faço para o cara, né? Segundo, você estudou ateísmo onde? Aí, por favor, me cite 5 livros que você leu para poder pelo menos ser ateu. Não, eu li o blog. Não, então tá bom, depois a gente conversa. É o ateu modinho. Você quer coisa? Você está com raiva do seu pai, da sua mãe? Tá, então depois a gente conversa. Resolva lá com seu pai e sua mãe, depois eu vou ver se você realmente é ateu. Porque senão você perde tempo, porque todo argumento que você der para este de cara, o ateu modinha, não adianta, porque ele não está preocupado com a vida, ele quer discutir ideia, ele quer mostrar que ele afronta todo mundo. É o tipo de adolescente que ele gosta de confrontar os outros dizendo assim, eu sou satanista, né? Aí você fala assim, tá, espera que passa, deixa ele ter que pagar a primeira conta dele, ele vai ser satanista, né? Então assim, você tem que ter paciência. Agora, existem realmente ateus sinceros, mas toda a sinceridade desse ateu tem um motivo moral, tá? Porque ele nunca é neutro, não existe neutralidade. O grande detalhe é você conseguir descascar a cebola até chegar no miolo e descobrir realmente as razões do porquê ele se tornou moral ou se tornou ateu. O agnóstico em geral é a mesma coisa, tá? Então você tem que ter paciência. Como conhecer a verdade? E aí você mostrar as implicações dele. Existem várias formas de você ver. Consequentemente, você vai ter que definir como devemos viver. Porque se o cara é ateu, o agnóstico, a grande boa notícia para você ter certeza que você vai ganhar o debate sem ter que ser pedante e nem querer esmagar e humilhar o seu debatedor, é que ele não consegue suportar e viver coerentemente as ideias dele. Esse é o detalhe. O único sistema de cosmovisão suportável, não só suportável, mas edificante, positivamente prazeroso, é a fé cristã. Essa é a boa notícia. Por isso esses caras odeiam tanto a gente, tá? Eles odeiam demais a gente, porque assim, eles sabem que o sistema de pensamento deles, a cosmovisão deles é ruim. É ruim. Vamos lá. Vamos pegar o Fábio aqui de novo. O Fábio é ateu, né? Aí eu vou falar com o Fábio assim, Fábio, por que você é casado? Porque pela conveniência e necessidade eu decidi casar com a Flávia. Ok. Flávia, você entendeu que não te ama. É necessidade e conveniência. Então ele tem necessidades físicas, biológicas, sexuais, afetivas, né? Que ele poderia redirecionar isso para um gato, mas ele decidiu casar com você. Bom, então, se um gato for mais útil, aí a minha pergunta é para ele assim, qual é o seu critério de ética? Eu sou um cara utilitarista. Ou seja, dependendo das circunstâncias, conveniência e utilidade, para mim isso é certo. Tá? Então, se roubar for necessário, conveniente e útil, eu vou roubar. E roubar não é errado. Viu porque tem muita gente que rouba e acha que não é errado? Né? Aí ele vai pegar e falar assim, tá ok. Como é que você vai educar suas filhas sobre certo e errado? Mesmo paradigma. Então, isso significa que, por exemplo, se elas entenderem que usar droga para ela é conveniente, para poder fugir de um momento de raiva
de uma discussão com você, porque quando ela fumar maconha, ela vai ficar tranquila, serena e tal, embora isso vai matar neurônio padrão na cabeça dela, vai deixar ela boa, mas a conveniência do momento é que importa, não é a consequência. Né? Aí ele vai falar assim, não vou ensinar isso para minha filha. Não, mas peraí, se você é ateu e utilitarista, por que você vai dizer para sua filha que é errado, se essa prática dela é coerente com as ideias que você defende? Você entendeu? Aí ele vai dizer assim, não, ele não suporta. Então o que você precisa fazer numa discussão com ateu ou com agnóstico é mostrar as implicações das ideias dele. E que ele não suporta as ideias dele. Então como vamos viver? Sob a autoridade da palavra. Último para a gente fechar. A dúvida em favor do discipulado, vou pular essa parte aqui. Treinando mentes para defender a fé cristã. Tá? Você vai ter um discipulado e pode ser que você vai ter um discipulado tranquilo e ninguém nunca vai perguntar nada para você. Mas pode ser que o cara lá no meio da conversa, ele vai chegar para você e perguntar assim, o que você acha sobre ideologia de gênero? Aí você diz, é errado. Por que é errado? Ah, porque homem nasce mulher, mulher nasce homem nasce homem, mulher nasce mulher. Tá. Mas se a identidade sexual é uma questão de construção social e o camarada ele decidiu ser mulher, né? Por que não poderia ser mulher? Aí começa a conversa. Bom, você vai ter que começar a mostrar para ele que existem padrões que Deus estabeleceu. Esse é o ponto. E a primeira premissa é que Deus existe. O que o autor de Hebreus falou lá? A primeira coisa que a gente tem que crer é que Deus existe. Esse é o primeiro ponto. Ah, mas a crença é arbitrária, eu creio se eu quiser ou não? Não. Porque fé é dom de Deus. É Deus quem me faz crer que Ele existe. É Deus quem me dá testemunho na criação de que Ele existe. É Deus quem faz com que o meu coração sinta a necessidade de comunhão com Ele. Calvino chamava isso nas institutos de sensus divinitatis, ou seja, a sensação, a percepção da existência da divindade. Eu sinto a necessidade de adorar. Eu sinto saudade de um lugar maior. Eu sinto a necessidade de um senso de justiça perfeito que não existe nessa realidade. Eu sinto a necessidade de um lar que não é aqui. É o senso de divindade. Tá? Então, aí nós precisamos treinar para defender a fé cristã. E aí, para fechar nossa aula aqui, nosso tempo não permite mais, vou recomendar pelo menos 2 livros básicos. Um deles, já mencionei ontem, o Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey, e um outro é um manualzinho mais fino, assim, publicado pelo editor Monergismo, de um cara chamado Joseph Farinaccio, Fé com Razão, porque o cristianismo é verdadeiro. Tá? Então, assim, entre os dois, o que eu leio primeiro? Eu recomendaria que você lesse o Joseph Farinaccio. Ele é um livro menor, ele é básico, ele é uma linguagem mais simples, ele não está preocupado em dar tanta informação. Bom, mas se você quer um livro que traz muita informação, muitos detalhes, para conversar em várias áreas diferentes, áreas inclusive que talvez você nem sequer tenha nenhum conhecimento, aí você tem que ler Nancy Pearcey. O ideal é você ler os dois, mas leia nessa ordem. Leia primeiro o Farinaccio, depois leia a Pearcey. Tá? Alguma dúvida até aqui, irmãos? Falei um monte de coisa. Ok. Do que eu falei talvez ficou um pouco mais claro, né? Ou não tanto. Mas entenderam por que cosmovisão é importante para o discipulado? Mas, pastor, o negócio aí é mais assim e tal, né? Começar a ler. Estudar. Eu não nasci sabendo, também tive que ler, tive que estudar. Ah, mas você é pastor? Não, eu tive que ler, eu tive que estudar. Título não transfere conhecimento para ninguém. É assim, é sentar, abrir o livro, folha por folha, página por página, ler, entender o assunto. Isso aí qualquer pessoa pode fazer. Tá? Qualquer pessoa. Oi? Pastor, o Hélio colocou
Dr. Eber Júnior são 10 vídeos no YouTube, recomendo que você faça, acompanhe e assista. São vídeos de 40 a 55 minutos. O curso chama Curso de Cosmovisão Cristã, tá? Está gratuito, está lá no YouTube. Eu recomendo que você assista a esse curso. É um curso mais detalhado, mais completo. É um curso completo, né? Não tem tudo, mas ele ajuda bastante. Então você pode assisti-lo. Existem outros cursos de cosmovisão cristã também que acho que vale a pena você assistir, você participar, você acompanhar para poder entender melhor o assunto. Mas eu espero que essa aula tenha servido para mostrar assim, por que nós precisamos de cosmovisão? Por que cosmovisão é importante para a evangelização, para você abordar? Porque por vezes, vou dar um exemplo. Anos atrás, o pessoal da Jocum esteve evangelizando lá no campus do Mackenzie Universidade Presbiteriana. E obviamente a maioria dos alunos lá não são crentes. E aí o pessoal da Jocum, Jovens com Missão, que na ideia de evangelizar é só se chegar e apresentar as 4 leis espirituais, ou dizer assim, aceita Jesus e ou vai para o céu ou vai para o inferno. Esse evangelismo bem basicão, né? Pegando universitários de direito, de psicologia, de engenharia, de matemática, de filosofia, e assim, os cabeções lá do Mackenzie, né? E assim, resumindo conversa, abordando os estudantes, os acadêmicos nos pátios lá do Mackenzie, levaram a surra, apanharam de pau, de quina, de canto, de lasca, e aí saíram lá. Resultado, aí eles se reuniram depois, isso foi um jogo mesmo me contando, né? Então, não é uma hipótese, isso aconteceu. Eles se reuniram e esse cara me contando o fato, né? A gente foi lá, cara, evangelizar o Mackenzie, olha, a gente ficou decepcionado, apesar de ser uma universidade cristã, tentou evangelizar os estudantes lá, obviamente não são crentes. E aí quando a gente tentou, os caras respondiam, questionavam a gente, não conseguiu evangelizar ninguém, né? Não teve sucesso, o resultado foi 0. Quem deu ouvido pra gente porque já era crente. Então, evangelizar crente não adianta. Aí a conclusão dele assim, cara, existe ali demônio demais, cara. Demônio tem em tudo quanto é lugar, colega. Até aqui entre nós tem demônio, né? Ele falou assim, e aí? Ele falou assim, cara, é impossível evangelizar lá dentro. Eu falei assim, cara, eu não vou discutir, não vou levar adiante. Eles não tinham nenhum conhecimento básico de cosmovisão para discutir com os caras. Você não vai conseguir evangelizar no meio acadêmico assim. E aí os estudantes, né, que estão aí sendo bombardeados, vocês precisam conhecer o assunto. Mas os pais precisam conhecer o assunto. Mas pastor, eu sou senhorinha, né, as irmãzinhas aqui, né, já sou vó, eu não vou mais na faculdade, eu não estou preocupado com esse negócio, isso aí não me atinge. Se me responder não, porque pode dar problema. A irmãzinha assiste novela? Olha que assiste, eu já me dá uma cotovelada aí, né? Você assiste filme? Filme pode, né, pastor? Pode, depender do filme também, tá? Tudo que a gente tem vem carregado de cosmovisão. O problema não é assistir, o problema é se discernir. Por exemplo, deixa eu revelar um segredo para vocês. Eu sou fã de Star Wars. Tá? Sou fã de Star Wars. Você gosta também? Bom gosto. Esse é um amigo de futuro. Qual é o problema de Star Wars? Dualismo lascado. Panteísmo na lata. Misturado com esoterismo oriental, asiático. Mas pastor, como é que você assiste um negócio desse? Eu gosto do Jedi. Eu gosto do Mestre Yoda. Né? Mas olha só, eu peguei uma férias, isso há 2 anos atrás. Minha esposa tem pavor de ficção científica. Aí eu falei para ela assim, nós vamos assistir, nós tínhamos uma semana de férias ainda, né? Nós tínhamos viajado, estava chegando em casa, não tem uma semana de férias. Eu falei, essa aqui vai fazer o quê? Lá em Porto Velho, eu falei assim, nós não vamos poder viajar, não tem dinheiro, acabou o dinheiro, chegamos de viagem, então
da pindaíba. Tem que segurar porque ainda o salário está acabando e ainda tem ainda o mês para receber, né? Aí eu falei, então vamos fazer o quê? Eu falei, eu tenho aqui no meu HD os 6 primeiros filmes de Star Wars, né? Você tem que assistir. Aí eu falei assim, aí expliquei para ela, falei, os 3 primeiros narram a parte última e os 3 últimos narram a parte primeira, você entendeu? Ela falou, não, então vamos fazer o seguinte, nós vamos assistir ao filme na ordem cronológica. Você vai perceber que os 3 últimos são mais recentes, a produção é melhor, mas eles narram a parte cronológica das origens, mas eles foram feitos depois. Aí ela, tá, então vamos assistir, né? Então quem não entendeu é isso aí mesmo. Aí, depois eu assisti, tá. E aí, quando eu assisti o primeiro, ela falou assim, mas isso aqui é esoterismo panteísta asiático. Eu falei assim, você entendeu a proposta? A força do equilíbrio, isso mesmo, é Yang, será que não gosta, né? É o bem e o mal, o equilíbrio, que o mal depende do bem, e não pode haver uma coisa, e a coexistência é necessária, ou seja, um existe sem o outro. Nós assistimos, os meninos acharam fantástico aquele negócio, porque eles não tinham assistido ainda Star Wars, e a minha esposa achou aquele negócio meio esquisito, e eu peguei e falei assim, agora nós vamos conversar sobre Star Wars, né? E eu expliquei para eles que aquilo era religião, que aquilo era ideologia. Quando eu tentei explicar ao menino caçador, eu falei, pai, como é que você contou a gente para assistir um filme desse? Parecendo a mãe dele, né? Eu falei assim, pois é, porque eu quero que vocês aprendam a gostar de Star Wars sem serem contaminados com a cosmovisão Star Wars. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado. Agora, se aparecer seu momento pela galera, é complicado. Só que olha só, a gente se assusta quando aparece o filme pelado, mas não assusta quando o cara pega lá e arranca a cabeça do outro. Né? Então, acho que é meio complicado esse negócio também. Mas deixa que ser um outro assunto para outro momento. Tá, deixa eu só fazer uma dica. Lá no site academia.edu, da minha página, eu dei um curso de cosmovisão durante 8 anos na primeira igreja, em Porto Velho. E a ementa do curso, com todos os temas de aula, não as aulas, os temas de aula, e a literatura, a indicação bibliográfica está lá. Então, se você quiser dar uma olhada, vai lá na Academia do, né? Plano de aula de cosmovisão cristã, é o nome do texto. Você vai encontrar lá esse material. Então, pastor, eu gostaria de estudar sobre visão cristã de arte, está lá. Visão cristã de educação, está lá. Visão cristã de política, está lá. Visão cristã de economia, está lá. Visão cristã de entretenimento, está lá. Visão cristã de religião, está lá. E com bibliografia. Está meio desatualizado, mas está lá. Tá? Então, se você tem interesse de continuar estudando sobre cosmovisão, para facilitar tempo, o nosso tempo não permite fechar hoje, estou até fazendo já excedente, mas está lá, dá uma olhada. Se você tiver dificuldade de achar, conversa comigo depois que eu explico mais calmo como procurar isso. Obrigado mais uma vez. Deus nos abençoe a continuar estudando e aprendendo e crescendo. Porque, como diz a palavra de Deus, meu povo padece porque lhes falta conhecimento. Assiste filme, assiste novela, assim, você assiste jornal, porque até o jornal também está recheado. Cosmovisão. Jornalismo nunca é neutro, moral nem ideologicamente. Tá? E aí a minha recomendação é, especialmente aos jovens, aprendam inglês e espanhol, tá? Para que você possa ter acesso. Aí um pouquinho mais complicado. Se você tem TV a cabo e tem acesso a TVs, a jornais internacionais, assista também jornais internacionais. Não fica assistindo só jornal brasileiro, não. E aqui eu não estou falando mal só da Globo, não. Qualquer canal, Bandeirantes, Seguida, SBT. Então, assim, porque todo canal brasileiro, sem exceção, ele recebe uma verba do governo. Tá? E essa verba do governo impõe sobre eles restrições de informação. Ok? Isso aqui não é teoria de conspiração, isso aqui é fato. Então, dá uma olhada, olha fora do Brasil e vê também como fora do Brasil o pessoal olha o que acontece aqui dentro. Ajuda.
Castelo forte é nosso